É isso aí. Estamos ao vivo hoje aqui no episódio de número 2 do nosso podcast, aqui no estúdio Flecha Sound, em São Paulo. Estamos aqui na região do Parque São Lucas, Zona Leste aqui de São Paulo. Estamos bem próximos também a Santo André, São Caetano. Bem pertinho de você, não importa onde você estiver, através desse vídeo a gente chega até você. E hoje eu trouxe aqui um amigo muito especial, amigo e meu pastor lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, da IEQ, né? Igreja do Evangelho Quadrangular Vila Ema, São Paulo. Pastor Luiz Fabiano. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Léo? Que Deus abençoe sua vida. Amém. Quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. E que bacana estar aqui neste podcast. Desde já, parabéns por esse estúdio lindo e maravilhoso. Obrigado. E vamos lá. Valeu, muito obrigado. Ô, pastor, deixa eu te fazer vou fazer algumas perguntas para você, mas eu queria, assim, entender como que começou, assim, mais ou menos o seu chamado. Você nasceu no berço cristão. Como que foi, assim, um pouco da sua trajetória até você chegar, assim, a falar assim, ou quando que você decidiu, nossa, eu vou ser pastor, eu quero estar, de repente, nesse ministério, na Quadrangular e tudo mais. Conta um pouco pra gente. Vamos lá, Léo. Eu confesso para você que a minha história, ela começa assim como uma história de um improvável. Eu sou um improvável, porque minha mãe, muito jovenzinha, engravidou, e depois o pai, né, que seria o meu pai, primo dela, e eu tive uma infância, devido a esta situação, uma infância muito difícil. Posso dizer uma infância de muita miséria, né, uma infância de ser um menino de rua, de ser alguém que teve que ser um pedinte para poder ter o pão de cada dia. Então começa por aí a história, e até os 16 anos, mais ou menos, eu posso dizer que eu vivi as 3 fases, né? A fase da miséria, que é a fase da miséria, quando você não tem nem aonde dormir e não tem o que comer. Vivi a fase da pobreza, que é onde os sociólogos eles classificam assim, né? A fase da pobreza é onde a pessoa tem até um lugar para dormir, mas não tem tanto assim abundância de alimentos. E a fase de uma pessoa próspera, que eu posso dizer que é a que eu vivo hoje, não é a prosperidade financeira, mas é a prosperidade espiritual que eu vivo hoje. Então, eu saio desta fase da miséria, fase da pobreza, e no momento da fase da pobreza, um amigo meu me convida para ir para a igreja fazer uma visita. E lá na cidade de Araras, eu sou de Araras, interior de São Paulo, 60 quilômetros para frente de Campinas. E aí eu confesso que eu não queria ir, que aí eu já estava num momento diferente e não queria ir. Mas aí eu fui para a igreja devido a um problema que eu estava enfrentando, e quando chego na igreja eu sou impactado. Nesta igreja, no meu bairro, o segundo bairro onde eu praticamente cresci, eu sou impactado com o louvor, eu sou apaixonado por louvor. Quando eu vejo vocês lá, eu vi porque eu sou apaixonado. Só não tive assim a mesma dádiva que vocês, né, de receber o dom de tocar e cantar. A gente arrisca algumas coisas. E aí eu fui impactado com o louvor, estava cantando uma canção, Envia Tua Unção para Curar, e aquilo penetrou na minha alma e eu comecei a chorar. O meu amigo do lado, Evandro, que hoje está em Curitiba, ele falou comigo assim, rapaz, você tá chorando, para de zombar, porque eu era muito zombador, eu era zoador demais. E aí eu dou uma segurada, tô chorando, o louvor, aquela coisa entrando, e aí, Léo, eu vejo um pastor, nome dele José Carlos Galdino, cara negrão, ele entra com aquela postura, e aí aquele vozeirão, e ele prega naquela noite sobre a filha de Jairo. E aquela mensagem entrou no meu coração e eu comecei a chorar. E eu olhei para o meu amigo e disse assim, Evandro, como eu faço para ser igual aquele cara? Ele falou assim, nós vamos descer lá e falar com ele. E aí eu desço, falo com ele. E aí ele fala comigo, olha meu jovem, para você ser igual a mim, você vai ter que renunciar a tudo. Renunciar a essa vida errada que você vive. Eu sei o que você trilha,
Hoje você não precisa mais bater na casa de ninguém para pedir comida, mas hoje você faz isso, não é legal. Então você vai ter que renunciar a tudo. E eu falei, mas aí eu vou conseguir ser como o senhor? E aí ele falou, vai ser até melhor. E aí nasce o meu desejo de poder entregar para Jesus. Aí eu me entreguei para Jesus. Eu confesso que aceitei Jesus na semana seguinte. E depois eu já fui para o batismo. Não estava assim 100% convertido. Fui para o batismo. E depois do batismo eu comecei a me envolver. E aí vou me envolvendo. Comecei a fazer os trabalhos, porque ele falou, se você quer ser um pastor, um pregador, você vai ter que amar as pessoas. E se tinha uma coisa que eu não tinha facilidade, é de amar as pessoas. Uhum. Porque quem vem de um sofrimento muito grande, ele se retrai. E fica calejado, né? Muitos nãos, muito desprezo e tudo mais. Ele se contrai, ele não acredita em todo mundo. Então ele falou, você vai ter que quebrar tudo isso. E eu confesso que isso aí eu quebrei no encontro com Deus. Que lá fui no encontro e era ele que estava lá ministrando. E aí, a partir daí, ele falou, você vai ter que amar as pessoas. E aí eu falei, que forma? Ele falou assim, tem um trabalho na casa de repouso, tem as casas de repouso lá em Araras, tem um trabalho que os jovens vai todos os domingos levar amor para os velhinhos. Aí eu falei, então topo. Aí foi aonde eu comecei a ir na casa de repouso, aí a gente com um grupo de louvor, aí eu dava uma palavra e abraçava os velhinhos. E ali, o primeiro púlpito, a tribuna minha, foi dentro de uma casa de repouso. Não foi um altar direto, foi lá. Entendi. E os velhinhos, tinha uns que não enxergavam, tinha uns que... E ali não ouvia. E ali começou a minha chamada ministerial. E dali pra frente, eu comecei a ser líder de jovens, me destaquei, fui líder de jovens. Aí depois vem um outro pastor, acredita em mim, faz um discipulado intenso comigo. E aí é onde Deus me chama para ser um pastor. Fui chamado com 26 anos. Muito jovem. Poxa vida. Muito jovem. Eu cheguei com 21, com 26 eu estava sendo ordenado pastor. Lá na nossa cidade chama de evangelista, primeiro passo, né? E eu estava assumindo a primeira igreja com 26 anos. Poxa. E sabe, o senhor falando assim, além de ser uma história muito, muito bonita, algumas coisas eu me identifico, porque eu trabalho, né, em casas de repouso. E trabalhar em casa de repouso, mas eu trabalho mesmo. O meu não é um serviço voluntário. Mas não significa que não tem amor, né? E eu me curei de algumas carências que eu tinha, porque eu falo assim, nossa, eu não tenho do que reclamar. Não tenho porquê. E embora um dia eu vou fazer um episódio só para falar sobre o trabalho na casa de repouso, bacana. Mas eu quero falar um pouco assim sobre isso. Algumas vozinhas, né, elas pensam que eu sou neto, aí tem outras que pensam até que eu sou marido, é muito engraçado. Mas assim, eu não desconstruo isso assim na cabeça, porque às vezes a pessoa, ela tá achando, pelo fato dela não enxergar bem, pelo fato dela não ouvir bem, ela acha que você é o neto, ou que você é o filho, ou que você é o marido, ou qualquer coisa assim, e ela vai falando com você, e elas têm tanto amor para dar, é verdade, que você pega e fala assim, poxa vida, muitas vezes eu procurei um amor assim e eu não encontrei. Eu pude encontrar. E eu comecei até a entender um pouco mais sobre o amor de vó, o amor de mãe. Você acredita? Eu consegui compreender mais quando eu comecei a trabalhar nas casas de repouso. Hoje já tem 4 anos que eu faço isso. E é um serviço que eu gosto muito. E uma vez eu aprontei algumas coisas também na minha adolescência. E eu era tão terrível que eu virei um risco dentro de casa, né? Virei um risco dentro de casa para minha mãe, aí minha mãe teve que me mandar embora para morar com meu pai. Imagina para uma mãe fazer isso, que situação dolorosa, né? Dei muito trabalho, dei muito. Quando era esses dias eu tava lembrando das coisas e chorando sozinho. E dentro disso que eu tô falando, eu sempre falo uma coisa, né? Não tem nada... Você se arrepender é bom, mas você ter remorso é terrível. Porque o remorso é uma culpa constante e às vezes parece que não sara. E o remorso é o auto-perdão. E eu tô aprendendo ainda, eu não consegui fazer isso ainda 100%, de me perdoar das coisas que eu fiz. E uma vez eu entrei em luta corporal com meu pai.
E um negócio muito feio, até feio de falar, mas às vezes alguém que tá ouvindo isso pode se identificar Verdade. com isso, e às vezes isso é a oportunidade que a pessoa tem de se retratar com o pai ou com ela mesma, entendeu? E meu pai não aceitou aquele desaforo, eu também não sei se eu aceitaria, sabe? Foi uma briga muito feia e meu pai me colocou pra fora de casa. Porque eu acho que hoje eu consigo ver que eu tinha virado uma ameaça ali, sabe? Tanto pra ele, uma ameaça de território, como uma ameaça para as pessoas da casa. E eu tinha um comportamento também um pouco agressivo, descontrolado e tudo mais. Isso é uma fase de adolescência que eu passei, né? E aí o meu pai fez isso e eu passei assim, foi coisa de um mês mais ou menos. Mas, meu, foi isso muito. A rua é muito sofrida. É verdade. E hoje, às vezes, eu vejo um garoto de rua e não é que não é que eu ignoro, alguns eu fecho a visão, porque hoje mesmo a gente estava na rua, antes de vir para cá, a gente passou uma situação em que um cara tava gritando, implorando, pelo amor de Deus, você não tá vendo que eu tô pedindo esmola, mas a gente sabia que ele tava muito drogado, e se eu desse R$ 1 para aquele cara, ele ia usar ou com bebida ou com droga, alguma coisa, eu falei assim, eu não posso fazer isso, né? E a gente sabe casos e casos, mas a gente vê, às vezes eu fico morrendo de dó de ver aquela criança sendo às vezes usada pelo pai ou pela mãe para pedir uma esmola no semáforo ou para vender alguma coisa. Nada contra aquela mãe que não pode deixar o filho com ninguém, tem que levar o filho para trabalhar, esse é o único meio de sustento. Mas alguns casos a gente percebe que a pessoa faz isso de propósito, outras a gente sente que há uma necessidade de fazer isso. E você não ter o que comer dói muito. Você não ter, eu acho que não ter um abraço. Rapaz, você não ter uma casa para voltar. Eu sei essa dor. Meu amigo, isso é uma coisa que às vezes eu sento com a Isabel para falar com ela e às vezes eu choro, porque isso me marcou muito. E aí as pessoas falam, às vezes vai ter gente ouvindo aqui, vai estar julgando, nossa, mas seu pai foi um monstro. Hoje eu agradeço a Deus pelo meu pai ter feito isso. Porque se ele não fizesse, talvez muitas coisas eu não teria sido tratadas ali, não teria sido tratado ali, sabe? E eu precisei ter esse tempo de deserto. E o meu tempo de filho pródigo se esgotou e eu voltei para casa e não tenho compromisso com erro. Voltei, pedi perdão, me reconciliei com meu pai. O meu pai é uma das pessoas mais importantes do mundo, assim, para mim, né? Meu pai, minha mãe. Hoje eu tenho esse valor, né? Antigamente eu buscava uma referência fora, falando, nossa, tal fulano é muito importante para mim. Não, mas depois dos céus dali, depois de Cristo, acho que os meus pais são pessoas extremamente importantes na minha vida, porque meu pai, do jeito dele, me ensinou muitas coisas boas sobre a vida e sobre o evangelho, e minha mãe, muitas coisas boas sobre a vida e sobre o evangelho. Então, mesmo eu sendo criado com pais separados, o tanto que eles contribuíram na minha vida para ser quem eu sou hoje, eu não sou ninguém. Mas assim, eu sei, eu ainda estou na condição de filho e de servo. Então, essa condição que eu tenho hoje é porque eles me ajudaram a chegar até aqui. Que bacana. E se hoje tudo que eu tenho, uma família, 4 filhos, eu tenho a minha casa, eu tenho aqui o meu estúdio, não estou falando isso para me gabar, mas o pouco que eu tenho veio das mãos de Deus. E veio das mãos de Deus porque pessoas como meu pai e como minha mãe me ensinaram a crescer no caminho da fé, na palavra, né? E hoje eu tenho tudo isso, graças a Deus. Estou lá com vocês pelos Benção. princípios que eles colocaram, né, na minha vida também. E é isso aí. E aí, mediante isso que você falou, eu sei a dor que é das ruas, porque no nosso caso, no meu caso, foram anos, né? Então eu sei da dor. Então hoje, a pessoa que eu me tornei, como você disse, essa é uma palavra rema aqui para nós, eu me tornei essa pessoa porque eu tive depois uma referência, né? Não do meu pai paterno, que já faleceu e ainda eu não tinha conhecido a Cristo. E eu me tornei essa pessoa por causa desse pastor e do meu mentor hoje. 3 pessoas. O meu bispo, que me acreditou, o meu mentor e também esse que eu falo que é um paizão que estava pregando no primeiro dia.
porque a gente precisa de referência. E hoje eu me tornei esse pai. Hoje eu sou um pai amoroso, eu sou um marido amoroso. Hoje eu tenho uma família. Às vezes eu me pego e falo, meu Deus, estava estudando antes de vir para cá, outras coisas, e minha filha ali do meu lado. E falei, meu Deus, Deus é maravilhoso. E me tornei um pastor da Igreja Quadrangular. Tenho o carinho das pessoas da minha cidade, como agora também aqui. Então hoje eu fico feliz de saber quem Deus nos transformou para a glória dele. E foi aí, Léo, que eu comecei pregando para os vozinhos. Tem um homem que chamava seu Sardinho, que já partiu. Ele era o que analisava o esboço da minha mensagem, ele não enxergava. E aí eu chegava e dizia assim, olha, seu Sardinha, eu vou pregar aqui para todo mundo, o senhor vê se tá bom ou não tá. E aí ele dizia, tá bom hoje. Tinha dia que falava assim, hoje não está bom. E aí comecei a pregar, depois me tornei líder de jovens, né? Depois que me tornei líder de jovens, eu trabalhava numa rede de supermercado. E aí fui me envolvendo mesmo de cabeça, orando, jejuando e tudo que eles pediam eu fazia. E aí um dia esse pastor disse assim para mim, olha, esse é o meu mentor hoje, disse assim, tem algo diferente na sua vida. Eu falei, é mesmo? Ele falou, tem algo diferente. Você vai ser um diácono, você vai trabalhar conosco e tem algo diferente. Aí ele falou, eu vou discipular você, você aceita eu te discipular? Aí eu falei, o que é discipulado? Ele falou, implantar em você o caráter de Cristo, que é o que Cristo viveu, e implantar em você aquilo que eu acredito que você pode ser. E aí, com 22 anos foi isso. E ele é meu mentor até hoje. Puxa vida. Hoje ele é meu mentor. Hoje ele está aqui. São Paulo veio aqui. É uma pessoa muito importante na nossa igreja hoje. E aí ele foi falando comigo, me moldando. E aí quando foi ver, eu já estava... ele me chamou para auxiliar, para ser auxiliar dele, né? Ele é pastor. Auxiliei ele 3 meses. Tomei posse numa virada de ano 2005 para 2006. Meu bispo me convidou. E aí ele chorou muito. Aí eu fiquei 3 meses só auxiliando ele. 3 meses. Aí meu bispo já foi falar com ele e disse assim, olha, eu senti que tem algo diferente nesse moço aí. Pode pedir para ele renunciar tudo e vir trabalhar com a gente. Aí foi onde eu renunciei tudo, trabalho, ganhava muito bem. Aí minha mãe falou que eu podia ir. Todo mundo da minha família vibrou. E aí eu deixei tudo mesmo. É bom quando a família apoia. Assim, a família me apoiou, falei, vamos embora. E aí foi março de 2006, quando eu estava entrando trabalhar como pastor auxiliar da Igreja Quadrangular de Araras, que hoje são mais de 6 mil membros que estão lá. No meu tempo era mais ou menos umas 4 mil, 5 mil pessoas. E aí estudei, meu pastor investiu em mim, investiu tempo, investiu dinheiro. Sim. Né? Porque a gente jovem, 26 anos, né? Então você... E aí, a partir de lá, comecei. E depois, eu fui para lá nós chamamos de capela, que são os pontos de pregação, e a sede. Aí eu fui para a primeira capela, que foi num bairro, mas assim, de pessoas de idade. Fiquei ali 2 anos e meio, que é no bairro do Fátima. E aí meu pastor sentiu de Deus de mandar eu para o bairro onde eu fui menino de rua. Aí aquilo ali me quebrou, porque eu estava voltando pro bairro que eu pedia as coisas na rua, minha mãe era alcoólatra, aí minha ficha não caía, e é onde eu me converti, nesta igreja aí, onde eu me converti, e quando eu cheguei nessa igreja que eu entrei para ser empossado, lá estava uma multidão de pessoas para me receber. E aí eu falei assim, meu Deus, eu me converti aqui. E aí minha história ministerial foi algo assim que hoje eu até me emociono, porque no bairro que eu tinha tudo para ser o bandido, Deus me levantou para mudar as vidas. Aí fiquei um tempo, e aí Deus começou a me usar, Léo. Sim, confesso para você que eu estava um dia sentado pregando. E eu queria ser como o meu discipulador. E ele é sério. E aí um dia eu estava sentado assim na cadeira, antes de pregar, o Espírito Santo falou assim comigo, eu estou te dando o dom da palavra e seja você. Aí eu olhei para o lado, falei para o Wagner, você está falando comigo? Ele falou, você está maluco? E eu era muito brincalhão, do dia que eu sou. Aí
Aí eu entendi que era a voz de Deus, dobrei o joelho, chorei e falei, Senhor, eu vou ser eu. E ali eu recebi a voz de Deus, e a partir daquele momento a igreja já tinha 400, 500 pessoas, e depois ficava a gente pro lado de fora. E aí para ir lá ver pregar, e Deus me deu o dom da palavra, dom da libertação, da cura. Vi uma menininha, Vitória, que hoje tem a idade do meu filho Tiago. A mãe dela, Verônica, chegou na igreja. E eu estava terminando de pregar e ela gritando que os médicos tinham desenganado. Foi o primeiro milagre, e aí Deus confirmou nesse dia. E aí eu falei, o que você quer? Ela falou, eu preciso de um milagre. Eu falei, entrega sua vida para Jesus. E aí ela contou para a igreja que a filha dela tinha nascido prematuro de 6 meses, que os médicos iriam abrir a cabeça, mas não tinha dado vida. Tava tudo cheio de bactéria, foi tudo uma situação, mostrou a foto pra gente. E aí eu falei, Verônica, pode ir para sua casa. A sua filha não vai morrer. Amanhã eu vou lá no hospital, eu vou orar e sua filha vai voltar. Sua filha vai vir aqui no altar, no meu colo. Foi o primeiro milagre extraordinário que eu vi. A igreja olhando, lotada, um sábado. E aí ela começou a chorar, ela pegou na minha mão. Minha filha não vai morrer? Eu falei, ela não vai morrer. E aí falei para a igreja, ela não vai morrer. E aí no domingo eu fui, a menininha parecia desse tamanho, tamanho de uma bíblia, parecia um rato. E a minha tia trabalha no hospital, minha tia falou, Fabiano, ela não suporta a cirurgia, ela não está enxergando, tá toda cheia de bactéria, não vai viver. Aí eu falei, ela vai viver, tia. Aí foi onde eu pedi a oportunidade, coloquei a mão, tirei a aliança, que não pode, e coloquei a mão dentro da incubadora e falei, Senhor, se o Senhor me deu o dom da cura, da palavra, cumpra aqui a sua palavra. E coloquei a mão e falei, saí, levantei, de joelho, tava de joelho, levantei. E aí, Léo, Deus falou comigo assim, ela não vai morrer. Aí eu olhei pro pai, e pra Verônica, e pros avós, e pra minha tia. Falei assim, gente, daqui 3 meses, eu pego ela no meu colo, lá no altar. Isso foi embora. E todo mundo ficou na expectativa. Ela passou pela cirurgia, passou por tudo. Quando deu 3 meses, eu estava pegando ela no colo. Foi o primeiro milagre. Hoje a Vitória está com 15 anos. E aí foi onde Deus começou a me usar para curar os enfermos em nome de Jesus, ser usado. E também pregar a palavra, ganhar as pessoas, jovens. E aí começou o meu ministério. Aí o meu pastor pegou e falou, olha, eu acho que tem algo a mais para você. E aí meu pastor falou, o prefeito pediu para abrir uma igreja no bairro de cima onde eu estava. Aí eu falei, o que o senhor quer dizer? Ele falou assim, você vai para lá. Nós só vamos erguer a parede, colocar o telhado sem nada e você vai para lá. Eu falei, mas ele falou, sem nada, só o telhado, a parede, sem janela, banheiro químico, nós vamos para lá. O prefeito pediu porque os adolescentes e juniores e jovens estavam nas drogas, estava muito feio. E aí foi onde eu fui, essa capela, essa igreja, chama Igreja do Morumbi, e aqui é Morumbi. Aí eu fui, e aí Deus bradou, aí ali meu pastor falou comigo, Deus selou seu ministério. E aí começou curas, pessoas que vinham de outras religiões, que vinham para ver curas, libertos, e chegou um evento que a gente fez lá, não cabia gente, deu 900 pessoas, gente por lá de fora. E aí ali começou, então, e a chamada minha se deu aí. Passei em várias igrejas lá, que meu pastor às vezes falava, você precisa ir lá para resolver um problema. E aí Deus foi usando, e hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, mas foi assim que nasceu minha chamada ministerial, né? Minha chamada pastoral. Entendi. E em algum momento, assim, até o dia de hoje, essa pergunta é muito pessoal, mas se não quiser, não precisa responder, tá? Mas em algum momento chegou a passar pela sua cabeça em desistir? Eu pensei, mas não, foi quando eu fui nessa primeira igreja onde eu me converti. Por quê? Quando eu cheguei, o pessoal que lá estava, quando me viu converter, eles ficaram sem me ver 5 anos, porque eu fui para outra capela ser líder de jovens e acompanhava o meu discipulador.
E aí, quando eu cheguei, eles não me viam, eles me viam como o Fabiano que tinha se convertido. E uma grande parte. E aí, quando eu cheguei, aí eu fiquei muito chateado, e foi aí que eu fiquei muito, assim, triste, que daí as pessoas começaram a comentar, é ele, não vai acontecer, ele era aqui, ele mora ali embaixo. Não é nada, né? E começou, Sim, e aí pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Mais ou menos isso, né? E eu fiquei muito chateado aí, 3 meses, eu já estava 3 meses, as pessoas batendo de frente, e eu não tinha experiência ainda, porque era 3 anos que eu estava de pastor, passei 2 anos na outra, não estava nem 3 meses ali, tava dando 2 anos e 7. Eu fiquei 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. E aí eu pensei, Léo, 3 meses. Eu falei assim, eu não vou aguentar, acho que eu vou sair fora. Pedi pro meu bispo sair fora. Foi 2 tentações, nessa aí e na primeira. Mas só que essa foi forte. A primeira foi mais forte ainda, porque essa aí eu pedi um milagre. E o milagre veio através da vitória. E quando Deus fez o milagre, a igreja mudou. Então eu pensei, mas a pancada maior foi no começo, porque daí eu estava num bairro, mas muito complicado da cidade. São 2 bairros, muito complicado. E ali é a prova do ministério de qualquer pastor quadrangular ali. Ah, é. E aí eu fui para esse bairro, eu estava recém-casado com a pastora. E o cara que estava antes de mim, que agora ele faleceu, está com o Senhor, pensa num cara carismático. Sérgio Tamiasso, radialista da cidade. Pensa num cara que arrebatava a gente. E eu fui substituir ele foi para outro lugar. Então a igreja com ele tinha 250 pessoas. Quando eu cheguei, na primeira semana já desceu para 180, depois foi descendo. Eu cheguei a ficar com 40 pessoas. Aí, porque era a primeira, aí eu me emociono porque eu estava em casa. Aí eu ouvi uma voz do diabo dizendo assim, larga tudo. Você não vai conseguir. Você é um fracasso. Vixe. E aí eu chorei. Ali eu pensei em desistir. Pensei em desistir mesmo, voltar para minha vida secular do trabalho. E aí eu falei, Deus, se o Senhor tem algo comigo, eu vou para a igreja, essa semana eu vou jejuar. Na sexta-feira nós vamos ter lá umas 40, no máximo 80 pessoas. E eu gostaria que o Senhor me desse 10 vidas aceitando o Senhor. E até agora que eu cheguei lá, ninguém aceitou. Eu quero 10. Se não for 10, eu entendi que já deu para mim. E aí falei com a pastora, ela era bem novinha. Ela falou, você não podia ter feito essa oração. Poxa. Eu fiz. E Meio que você colocou Deus ali na parede, né? mais ou menos. O Jacó segurou o anjo. Foi aí, Léo. Nossa, aí depois fui. E naquela sexta-feira tinha o Toninho, o Oswaldo, que são pessoas que eu nunca mais vou esquecer, ter amizade. Falei pra eles na sala, eles falaram, o senhor tá maluco? Pastor, tem aí 60 pessoas, o senhor pediu 10. Aí eu falei, se não for, eu entrego. Foi a vez que eu... E foi onde que eu fiz o apelo, preguei a mensagem aqui, que tá aqui no texto, de Lucas, a mulher curvada. E aí, Deus, fiz o apelo, Deus trouxe 10 pessoas. Poxa vida. Que aceitou Jesus, nem era se reconciliando, era aceitando a Jesus. E aí eu comecei a chorar no altar. Aí Deus falou comigo, nunca mais duvide do que eu tenho para sua vida. Fui eu que te chamei. E depois, Léo, não tive mais. Não tive. Eu sempre fui para cima, depois não tive. Quando cheguei aqui em São Paulo, para encarar essa cidade maravilhosa, eu também não tive, não. Olhei para Vila Ema, né? Você, sua família é bênção. Mas quando eu cheguei, olhei ali a frente da igreja, parecia um castelo mal assombrado. Falei, meu Deus. Aí eu lembrei, falei assim, meu pai, o que eu vim fazer aqui? Tá na minha cidade pacata, gostoso. Falei, meu Deus. Aí Deus falou comigo, fui eu que te chamei. E aí eu comecei a viver aqui na Vila Ema, porque tinha um pouco de pessoas. O que eu vivi no Fátima, as pessoas começaram a sair. Poxa. E aí eu peguei e falei, não, Deus vai enviar quem tem que enviar. Depois, Deus fez o que tinha que fazer. E aí Deus foi começando a enviar pessoas, que hoje vocês fazem parte disso. E hoje nós estamos lá, cara, trabalhando. Hoje não parece mais um castelo mal assombrado.
já é cara de igreja, tá tudo diferente. E tem uma coisa, o pastor, que assim, para cada dia basta o seu mal, né? Então Isso a gente mesmo. não pode andar ansioso. É o que eu falo assim, se algum dia, eu até comentei isso pro senhor, eu falei, se algum dia não der certo mais, e eu não concordasse com alguma coisa que não fosse ficar mais aqui, eu tenho certeza que como Deus é aqui, ele vai mandar outra pessoa. Ninguém é insubstituível, Isso é verdade. mas também ninguém é substituível, mas também ninguém é insubstituível. Isso é uma frase que eu falo, parece ter tem um significado estranho, mas assim, eu não vou ser substituído, mas outra pessoa pode chegar no meu lugar e fazer um trabalho inferior, mas que vai agradar a Deus, ou fazer um trabalho igual e vai agradar a Deus, ou fazer um trabalho superior e vai continuar agradando a Deus. O que importa é que a obra de Deus nunca pare, né? E a gente não pode ter essa questão de apego. Às vezes a pessoa, às vezes eu vejo um pastor ou outro que fica enciumado e desesperado com a questão do membro estar ou não na igreja tal. E quando eu vejo que o reino, ele tem que ser, a gente tem que aproximar o máximo de pessoas Verdade. que a gente puder, porque todo mundo carece da misericórdia de Deus, todo mundo precisa ser alcançado. E às vezes uma pessoa que está numa outra igreja não está feliz, ela pode vir para cá, ou às vezes ela está pensando em desistir, pensando em se desviar, e ela vem para cá, para o nosso ministério também. São todas assim formas simples que as pessoas têm de se achegar também no ministério. E eu vejo o Senhor conduzindo com muita objetividade e numa logística muito boa do culto, desde o tempo. Eu vejo a sua preocupação com o tempo, eu acho isso muito legal lá. O senhor sempre se preocupa em acabar no horário, o culto ali dura em média de 1h30, 1h40. Num culto de ceia, estourando 1h50. Isso é bom porque, de uma certa forma, você respeita o dia de descanso das pessoas e traz uma mensagem de impacto ali. E uma outra coisa que eu vejo muito legal lá, e parabenizo o senhor por isso, é porque todos os cultos, praticamente, o senhor faz ali um apelo. E eu vejo muitas pessoas indo, muitas pessoas se reconciliando, assim como o senhor faz os batismos também, às vezes no culto de domingo, e isso marcado, programado, e às vezes vai, acho que nesses dias a gente viu, acho que 1 ou 2 pessoas só se batizar, e no final acabou, sei lá, umas 8, 10 pessoas se batizando, e eu vejo, tudo isso eu vejo a obra, bom, né, eu fico muito feliz de você não ter desistido. Não. Porque se você tivesse desistido, talvez muitas pessoas hoje não teriam tido a chance de ter a salvação, porque elas talvez não aceitariam Jesus com outra pessoa. Talvez elas teriam... Deus preparou você, exatamente você, para a vida delas, para que elas aceitassem a Jesus e caminhassem junto com você, para que você discipulasse e, igual você falou do seu discipulador, formar Jesus em você, entendeu? Ajudar com que essas pessoas se pareçam mais com Cristo, a ponto delas entenderem o que é a presença do Espírito Santo, transbordar de alegria, de transbordar do Espírito Santo até chegar ao ponto de poder transmitir isso para outras pessoas também, né? Eu aprendi, Léo, com esse meu discipulador e com o meu bispo, que é o cara que fez tudo por mim, né? É um paizão mesmo. Ele foi meu pai, esse bispo meu aí, me ensinou até a fazer barba. Nem barba eu sabia fazer direito. Então ele sempre ensinou. Ele falou, a gente tem que prezar, Luiz Fabiano, pelo reino. Reino é reino. Quando a gente foca o nosso coração no reino, tudo é diferente. Seja você com grande responsabilidade. Seja você usado por Deus com humildade. Eu me lembro que nós estávamos trabalhando com célula em Araras e esse meu mentor era o cabeça, né, de todos, tipo o supervisor. E aí tinha um outro que era o cabeça também e eu era o terceiro. E nós estávamos mais ou menos com 350 células. Nossa. E dessas 350 células, nós tínhamos mais de 150 células de jovens. E dessas 150, quase 30 células estavam comigo na minha congregação ou igreja. E eu lembro que nós fizemos um celulão e juntou todos os jovens da cidade. E o nosso objetivo era passar 1.000 pessoas, 1.000 jovens na catedral. E deu mais de 1.000 pessoas. E colocaram lá bandeirão. E eu fui pregar.
Aí meu amigo falou, ó, você que vai pregar, os jovens gostam do seu jeito, você que vai pregar. E na hora que eu entrei assim, começaram a gritar meu nome. Luiz Fabiano, e eu, nossa, vibrei com eles, dei azia, brinquei, não vou, a palavra azia é brincar, né? Lá no interior fala azia, é brincar. Brinquei com eles. Eu pensei que você tivesse tido uma queimação. Não. Não, lá a gente fala isso, né? É uma linguagem regional. E aí eu falei, uau, que da hora. Falei, meu, que é isso? Né? Jovens pregando pra tudo isso. Porque pra pessoas assim, a ceia lá, 1.200 pessoas, então eu sempre pregava. Mas pra jovem, adolescente, falei, que da hora. Preguei. E o meu bispo tava na sala do lado, só vendo. Cabelo branco, experiência. Acabei de pregar, ele falou assim, Luiz Fabilano, por favor, aqui na minha sala. Eu falei, uau, fiz alguma coisa errada. Aí ele falou assim, foi bom que você viveu ali? Eu falei, foi. Ele falou, então pega agora, dobra o seu joelho e transfere a glória para Deus. Porque o dia que você tomar a glória de Deus, você tomba. Olha onde eu cheguei, eu nunca transferi a glória para mim. Aí ele sentou comigo, fez eu dobrar o joelho e naquela hora eu passei a glória para Deus. E aí ele orou por mim. Senhor, nunca deixe. É legal o que você tá falando. Nunca deixe o orgulho tomar conta dele. A glória é do Senhor. Aí ele falou, meu preto, Deus está te usando muito. Mas lembre-se, o dia que você achar que alguém, você tomba. Então eu trago isso comigo. Até hoje, estou ali na Vila Ema, você está comigo. Você chegou, você sabe, teve dia da gente ter 10 pessoas. Você sabe disso. Foi mesmo, sim. Você sabe disso. E aí a gente está caminhando para 150 em menos de um ano de trabalho. Mas o dia que nós tivermos 300 ou 500, o nosso coração tem que ser o mesmo de hoje. A glória é dele. Nossa, então eu não posso perder isso. E sabe, pastor, isso é muito legal ter essa visão. E sabe, sempre que eu toco muito feliz, assim, né? Eu me empolgo lá e fico lá dançando e tocando minha guitarrinha ali no canto. Mas eu sempre falo assim, Senhor, obrigado, porque que alegria estar aqui. E aí eu falo assim, obrigado, porque se eu sei alguma coisa foi porque o Senhor permitiu. Não tô falando que eu faça igual, não sei se isso seria transferir a glória, mas eu fico imensamente grato. Com certeza. E eu tenho no meu coração, eu reconheço. E eu reconheço isso. E para mim não tem problema nenhum. Se algum dia as pessoas me olharem e falarem assim, em qualquer lugar, olha, você toca aqui porque você se acha, pelo meu jeito de ser, né, que eu gosto de ficar à vontade, eu sou intenso, muito intenso com a música. Vou para 22 anos de música, 22 anos de música, né? Então, eu se precisar tocar embaixo de uma cortina, eu vou tocar com a mesma alegria, sem que ninguém veja, que eu não preciso que as pessoas vejam, entendeu? É igual como diz, né? Como serafins, aquele louvor. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua glória em mim. É só o que eu quero. Eu preciso que as pessoas, através da minha vida, sintam, assim, a presença de Deus, sabe? Acho que isso vai ser... Eu acho que esse é o mais importante ali. Eu trago isso para mim. Eu sou muito de observar e aprender com as pessoas. E eu posso dizer assim, Léo, que eu tive uma faculdade. Eu tive pessoas que acreditaram em mim. Eu brinco com eles hoje, né? Que eu dei trabalho. No bom sentido, né? Porque eu queria... Que nem você falou a palavra, é verdade. Eu sou intenso naquilo que eu faço. Sou intenso. Então eu gosto, se eu peguei para fazer, vambora. O meu pastor lá em Araras, ele nunca pediu para eu fazer nada. Só falou, você vai para outro lugar. Mas eu que fazia, pedia a direção de Deus, Deus falava. E a mesma coisa, quando Deus me enviou para cá, meu pastor não queria que eu viesse. Mas quando ele falou, você não vai? Eu falei, eu vou. Ele falou, então vai. Só que é tudo diferente. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, eu tô vendo lá na frente. E eu tive essa faculdade. Você falou do seu pai, né, que é uma base. E eu tive uma base. Então, essa base sempre cuidou de mim, cuida de mim. Sempre. Porque eu sempre digo que quando você não presta relatório, você vai se perder.
Se você não tem alguém para prestar relatório, você se perde. É igual casamento. Não quer prestar relatório, lá na frente vai dar problema. No ministério também. Ninguém pode achar que ele é o cara. Então hoje eu tô aqui. Eu vi uma fala do pastor Lucas Flores, genro do presidente nosso, pastor Toninho. Fui pregar para ele em São José dos Campos. Aí pregando para ele, aí ele ficou olhando, depois acabou, ele falou, rapaz, que bacana o seu jeito. Ele falou assim, Luiz Fabiano, você tá lá na Vila Ema hoje. Tá tudo daquele jeito quebrado. Eu falei, tá. Ele falou assim, mantém-se assim. Que daqui 5 anos, hoje as pessoas falam que você é louco. Mas daqui 5 anos vão dizer que você está onde você está porque alguém te ajudou. E eu disse assim, quando eu vi isso, eu vou dizer que realmente é uma verdade. Alguém me ajudou porque eu prestei relatório. Então, eu gosto de prestar relatório, eu gosto de ser intenso. Eu não acho que eu sou melhor. Meu superintendente, que é um cara sensacional, ligo para ele, o que eu devo fazer, o que eu não devo. E eu sei o caminho que eu devo trilhar. Mas quando você tem alguém com uma voz que tem uma caminhada já trilhada, é diferente. Mesma coisa você. Vamos pegar lá o Daniel, tá começando agora a tocar violão na nossa igreja. Batizou agora, toca violão. Mas ele não tem a mesma caminhada musicalmente falando que a sua. Sim. Então ele tem que ter uma referência. Ele tem que pedir, prestar relatório. E se ele não prestar relatório para alguém, quem que ele vai ser? Então, quem está abaixo de mim, eu sou humilde de ajudar. Mas quem já caminhou vai me ensinar aonde eu devo chegar. Então eu levo isso para mim, para minha vida, tenho essa faculdade, hoje estou aqui na capital. Essa feliz faculdade demais. chama-se humildade, né? Eu levo Que isso. se você tem uma humildade, poxa, você falou assim, eu tô aqui já, estou numa igreja, que a igreja lá, nossa, é uma igreja grande. Grande. É uma igreja bem grande, cabe bastante pessoas e, né? E aí você continuar reconhecendo que você tem um superintendente, que você tem pessoas acima de você que já caminharam, e eles falaram assim, é igual o Waze, né? O Waze fala assim, ó, 200 metros é um buraco, perigo reportado à frente. Então fala assim, ó, vai por essa rota aqui, que você não vai cortar o caminho, é o caminho certo. Perfeito. Se você passar uma vírgula, você vai ter que fazer um retorno. E quando você erra, já percebeu na estrada, né? Quando você erra, o retorno às vezes está a 12 quilômetros para frente. E aí você não vai andar só 12 quilômetros, você vai andar 24. Às vezes você vai atrasar o seu caminho 3 vezes. E às vezes só a humildade de você ouvir. É isso mesmo. Porque quando você tem humildade de ouvir o tanto que a gente pode aprender. E o melhor de tudo não é você só ser inteligente. Inteligente é aquela pessoa que busca e conhece, às vezes tem até uma certa obesidade cerebral de tanto conhecimento que tem, mas faltou expertise. Aí, o esperto, ele vê a pessoa fazendo para ele aprender, né? O inteligente, ele vê também, ele vê. Se ele tiver um pouco de esperteza, ele vê. Mas isso que você está fazendo, eu acho que é os dois. Entendeu? Porque você ser esperto e inteligente é uma coisa que vai te fazer caminhar para a sabedoria num passo muito mais rápido. Isso não significa que você não tenha, mas te faz alcançar outros estágios de sabedoria. Né? Você ouvir uma pessoa ali que te dá um conselho e fala, ó, Luiz Fabiano, vai por esse caminho. É isso mesmo. Faz isso. Não, ó, você às vezes está chateado, está bravo com alguém, você tem uma pessoa que está à parte da situação, ela vai vir com mais sabedoria e falar, não, pensa assim, não, essa pessoa talvez fez isso por causa disso, disso. É verdade. Eu tive um membro que fez isso, e depois no final era só isso. Era mais simples. E a gente ter essa coordenação de alguém que tem esse amor, que tem essa caminhada mais à frente, evita a gente errar o caminho e ter que pegar retornos que façam com que a gente triplique o nosso tempo para chegar no destino. Eu carrego isso comigo. E hoje nós estamos felizes aqui na Vila Ema. É um trabalho, dia 13 agora fez 1 ano e 5 meses que aqui estamos, né? E é um trabalho, assim, que eu estou feliz em realizar, uma missão que eu entendo, carrego como uma missão do reino. E hoje nós estamos felizes, saber que
Deus está fazendo coisas maravilhosas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo abençoadas, a igreja tomando um corpo, e o que eu quero não é uma igreja, né, cheia de pessoas com arrogância, não, mas uma igreja que viva o reino, né? E eu fico feliz de ver. Ontem, segunda, eu tive uma experiência com uma pessoa, né? E ela disse isso, né? Isso mexeu comigo bastante. Ela me procurou com a pastora e ela disse: olha, eu vou ficar por aqui porque eu vim em vários cultos e fiquei observando o senhor. O senhor nem percebeu. Eu falei: não, porque quando a gente tá lá em cima, você tá lá em cima tocando, você não tá vendo se alguém tá observando. Você... Não, e aí geralmente a luz tá forte na gente, a luz tá apagada, a gente não tem como ver mesmo. Ela falou assim, eu falei: não, eu não prestei atenção não. E ela disse isso, ela falou assim: o que me chamou a atenção foi a sua forma de transmitir. Eu vi que não tem mentira em você. E até antes de vir aqui o podcast, ela mandou uma mensagem: sábado eu vou lá fazer uma oração na casa onde ela mora. Então, a gente está vendo Deus realizar o sonho. E eu fico feliz mesmo, Léo, de saber que daqui a um tempo, né, você está comigo já há um tempo, e daqui a um tempo nós vamos sentar, tomar um café, e você vai falar: pastor, eu toquei para 10. E olha como está hoje. E o coração permanece o mesmo. Então é Deus fazendo a obra, e nós estamos aqui para receber todas as pessoas que queiram vir conhecer Jesus, indiferente da sua religião. Ontem eu atendi o Ricardo, um rapaz bem altão, né, da minha cor, negro, né? E aí ele queria saber, que ele estava indo no culto de domingo, né? E ele queria saber por que ele está chorando. Por que ele chora e ele quer ir pro culto. E a esposa não falou: é melhor você perguntar ao pastor. Porque ele ainda não aceitou Jesus, ele veio de outro segmento. Sim. E aí eu peguei ele, e aí ontem eu atendi ele das 4 até as 6h15. E aí ele falou comigo, ele falou: pastor, por que eu choro? Domingo tá tendo louvor, chorei. Por que eu fui embora? Eu queria vir hoje aqui, não vi a hora de vir aqui. E aí eu olhei para ele, eu falei: Ricardo, é que o Espírito de Deus entrou na sua vida. Então é uma nova história que começa. E aí ficou tudo feliz. E ele falou: então é por aqui que eu vou ficar mesmo, viu? E aí eu falei: então entrega a tua vida para Jesus, fique firme. Então é esse o salário do pastor, é isso aí. Sim. É ver as almas se convertendo, e a minha alegria é ver as pessoas se chegando, e eu digo: bora que bora. É aquela diferença entre se preocupar com pessoas e se preocupar com vidas. Isso. São coisas aparentemente são parecidas, mas são totalmente diferentes, né? Pessoas, às vezes, por quantidade estar ali, não é interessante quanto pessoas que estão lá e que vão se tornar vidas do reino, que vão se converter e vão gerar mais filhos para Deus. É isso aí. É isso aí, Léo. Poxa vida. Esse é um papo muito, muito gostoso. Eu gosto muito de falar sobre isso e ver os resultados que a gente está tendo lá, né? No vídeo aqui, a gente vai depois colocar na descrição para vocês o Instagram lá da IEQ Vila Ema. Você também pode entrar em contato. O endereço lá é na Rua Holande, número 204, próximo à estação São Lucas. Estação São Lucas, próximo também ao supermercado Joanim, isso. Joanim ali na Professor Luiz Inácio de Anhamelo, região ali do Parque São Lucas, Vila Prudente, Vila Ema. É uma igreja muito legal, as pessoas vão te receber muito bem lá. Vocês vão ter oportunidade de assistir uma palavra muito bacana também. E tem a Igreja do Evangelho Quadrangular Vila Ema também no YouTube. No YouTube. Onde os cultos, de repente, você está assistindo a gente aí do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, algum lugar que não esteja no alcance, você pode se conectar ao culto através da live também, feita aos domingos e feita também nos cultos de quarta e nos cultos de sexta. Sexta-feira, a partir do mês que vem, todas as sextas também, nós vamos transmitir os cultos. Todas as sextas, certo? E isso é muito bom, pastor. Eu quero, assim, imensamente agradecer pela sua vida. Quero dizer que o senhor é um presente para mim. Tenho aprendido muito com vocês lá. É muito bom estar. E se algum dia eu precisar sair de lá, que seja para o senhor me enviar para uma outra quadrangular também, para continuar o trabalho, continuar de alguma maneira ajudando.
E foi o que me trouxe. O senhor lembra? Eu cheguei na igreja, não tinha piso. Não tinha. Gente. Era uma igreja muito engraçada. Não tinha nada. Não tinha teto, não tinha nada. É verdade. Chovia e tinha só o teto de sem o forro. De lata, né? É, e fazia lata. uma barulheira quando chovia. Nossa, era desesperador. A gente pensava que a igreja ia voar. E ver hoje como tá a fachada, ver o esforço que o senhor fez e como as pessoas puderam se unir. Foi. E de uma certa maneira contribuir, como as outras igrejas, Isso. né, também se juntaram dos seus pastores, dos seus superiores, se ajuntaram também para ajudar esse projeto tomar forma, crescer. E aí a gente tinha aquela rotatividade de pessoas, porque às vezes, infelizmente, tem isso. Às vezes, hoje a pessoa vai, acha bonito e fica porque a igreja é bonita. Mas só quem passou o deserto de como a igreja estava... Isso. Porque, assim, ninguém olha o negócio todo quebrado e fala assim, não, eu quero. É verdade. E, assim, eu tenho orgulho de falar isso, porque foi assim que eu quis entrar na Quadrangular. Foi. Eu lembro que eu cheguei lá e o senhor me contou a história, tudo que tinha acontecido, e eu fiquei, nossa... Fiquei assim, chocado, e vocês me chamaram, né? Tinham me contratado na época para dar aula, porque eu carecia muito pessoal das vozes lá e tudo mais. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou sair da igreja onde eu estou, do ministério do pastor lá, do meu amigo Adiel também, que vai estar no próximo episódio, no episódio 3 aqui do nosso podcast. E eu falei assim, tô indo, vou para lá, vou ajudar, vou de alguma maneira contribuir com eles lá. Aqui já tem uma galera que tá funcionando, tudo bem. Ele falou assim, filho, vai, faz a obra, é reino. É reino. E eu achei muito legal, assim, muito maduro da parte dele esse desapego. Tanto é que às vezes os cultos lá, ainda bem que são de manhã, e a Bel também às vezes vai lá, que eles precisam de uma ajuda, alguma coisa, e a gente vai lá assiste o culto, rever, porque são pessoas muito importantes também. Foram os pastores que fizeram, né, o nosso casamento e tudo mais, e poder estar com vocês aí também. E eu vejo, e eu faço o maior esforço e vou continuar fazendo. Às vezes eu termino de tocar, correndo, que eu faço os meus eventos, as coisas que aparecem no meu dia a dia, a rotina de trabalho, e eu corro e chego lá na igreja e já saio ligando tudo. Daqui a pouco pode estar 10 graus, eu tô lá suando, desesperado para poder fazer as coisas acontecer e o culto começar. A gente começar a fazer um culto bem legal para receber as pessoas, tudo feito, mesmo que numa simplicidade, mas tudo feito com muito amor, com muita intensidade, que é o que vocês fazem, você e a pastora Ellen. Então é isso. Eu quero imensamente te agradecer, louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado por vir aqui, por aceitar o meu convite e falar um pouco, compartilhar dessa jornada. E já a gente vai encerrar aqui daqui a pouquinho, que a gente também já está no nosso limite de horário, e nós vamos marcar um outro dia para a gente falar de outros temas à disposição. Muito importantes. E espero que seja em breve, hein? Setembro está chegando, tem muitos temas importantes para a gente abordar aqui, de pessoas que vão precisar de ouvir os seus conselhos, ouvir a sua palavra, a sua mensagem. Obrigado, Léo. Quero agradecer de coração. Já falei isso longe, né, das câmeras, né? Você e sua família é um presente de Deus para nós. Você, Abel, meu Deus do céu, Jesus amado, né? Os seus filhos, as filhas, sua família. A pastora sempre fala, o Léo e a família Abel são pessoas diferenciadas. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Tamo junto. Obrigado. E sucesso, né? E que essa Amém. flecha, o estúdio Flecha, alcance os alvos que são os corações aí com cada entrevistado aqui. Amém. Em nome de Jesus, obrigado. Palmas para o meu amigo e pastor Luiz Fabiano. Pastor, obrigado. Até a próxima. E logo, logo ele está aqui mais uma vez para fazer um podcast aí, falar de muito mais coisa para vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos. Valeu!